vamos dar espaço para as pessoas fazerem coisas diferentes, porque igual todo mundo já está fazendo há muito tempo e todo mundo já sabe o resultado. É. Alô, alô, web! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Aperte o Play! Cara, vocês sabem que esse canal, esse podcast é o espaço para falarmos sobre o segredo da vida do universo e tudo mais, sobre o mundo do trabalho e suas vicissitudes, liderança, criatividade e tudo mais que a gente quiser falar, porque esse é um espaço nosso. E hoje eu tenho um convidado que eu tenho certeza... Olha, a gente tem conversa pra dias, anos de conversa. Tem conversa acumulada com esse cara. Rodrigo Selbeck, Guild Master, Guild Master da Campus Party Brasil. Guild Master, eu nunca acerto falar Guild, tá, Rodrigo? Eu sempre erro falar Guild. Ele é palestrante, o cara, ele faz acontecer. E hoje vamos falar sobre qual é o segredo da vida, do universo e tudo mais. Como é que o cara faz pra construir um evento que mexe com a inspiração de tantas pessoas. E ele já faz alguns anos isso. Eu quero conversar um pouquinho sobre a história dele. Primeiro, Rodrigo, muito obrigado por aceitar. Acho que a gente tem tantos temas afins que vai ser uma conversa de comadre aqui no meu podcast. Seja bem-vindo! Muito obrigado, estou mega feliz de estar aqui. As pessoas não sabem, né, como é que é o por trás, o antes do apertar o play, né? Mas antes de começar o Aperta Play, a gente já gravou um podcast só das coisas que a gente falou antes, nem estava gravando. É verdade. A gente já fez uma outra pauta toda antes do programa começar. É, cara, tinha que ser assim, ó, cada ligação tem que ser gravada, porque aí já vale episódio, a gente fica com estoque, né? Não, cara, mas isso aí, a criatividade ela vai se retroalimentando assim. Eu vou te falando uma coisa, tu vai me respondendo outra, eu já venho com um negócio, tu já vem com o outro, e a gente já sai daqui com um monte de ideia diferente. É, com certeza. Me conte um pouquinho sua história, assim. Me conte, eu quero saber de tudo, nos dê detalhes, como tudo começou, do que se alimenta, de onde vive. Conta um pouquinho aí, Rodrigo, de como é que você foi Cara, fazendo a Campus Party e me fala um pouquinho da sua trajetória. Vamos começar por aí. Cara, eu sou um cara que eu fui durante a vida buscando experiências diferentes. Minha Aham. primeira graduação, minha primeira universidade foi ciência da computação. Sim. Foi ciência da computação, trabalhei, ajudei a abrir uma das grandes livrarias do Brasil, que tem uma unidade ainda lá no Rio Grande do Sul. Fui eu que montei toda a parte de digital dentro da empresa. Aí cansei dessa vida, disse, pô, não dá mais. E saí, fui fazer educação física. Peraí, cara. De ciência da computação, da cadeira sentado para atividade física. Uhum, Que salto, hein? exatamente. Fui para educação física, formei de novo, foi super legal, tive uma carreira muito bacana nas duas áreas, acho que tive boas carreiras Uhum. onde eu exerci. E aí, Lucas, chegou um momento que eu comecei a ouvir num podcast sobre um evento que chamava Campus Party Brasil. Era um evento acampado, sobre tecnologia, atividades 24 horas por dia, que começou a mexer comigo. Uhum. Mas eu nunca, até então, só escutava os podcasts, acompanhava as notícias, mas nunca ia. E aí um dia eu disse, pô, beleza, vamos ver qual é. Parece assim, uma coisa muito simples hoje em dia, né? A gente pega, sai da nossa cidade, do nosso lugar, vai até um outro estado, vai participar de um evento, vai no evento, termina o evento, você vai para o seu hotel, no outro dia você volta. A Campus Party ela tinha uma coisa diferente para mim, né? Porque a Campus Party é um evento que você entra na segunda e você sai no domingo. Sim. Então para mim era muito, pô, cara, eu vou ficar num camping dentro de um centro de eventos com 8.000 pessoas, era muito maluquice para minha cabeça. A sensação que me dá, Rodrigo, é que a Campus Party é tipo a Woodstock Geek, né, cara? É, as pessoas comparam muito, a Campus com outros eventos que tem de cultura geek no Brasil e no exterior. Eu acho que Aham. a Campus Party ela tem uma coisa que só ela desenvolve. E claro, todo evento tem a sua coisa que só ela Sim. desenvolve, né? A marca, né? Exatamente, que é a questão dele ser imersivo, né? Sim. Às vezes a gente vê a galera saindo da barraca às 3 da manhã porque quer assistir uma palestra às 3 da manhã, né? Uhum. Os eventos tradicionais, eles têm o horário mais comercial, né? Sim, sim, Começa às 10 da manhã, termina às 10 da sim. noite, termina, todo mundo volta para o seu hotel, faz seu happy hour, volta no outro dia. Lá é uma cidade. Uhum.
Isso. E aí comecei aí, e aí me apaixonei pelo evento, me apaixonei totalmente pelo evento. Teve um ano que aí eles abriram um Call for Talks. Qualquer pessoa poderia submeter um conteúdo para ser palestrante. Olha que legal. Puxa vida, que legal, né? No ano 10 no Brasil do evento. É isso aí. Eu vou submeter 2 conteúdos, se um passar, legal. Uhum. Nunca tinha subido num palco na vida, além do palco da educação física, né? Sim. Passou os 2 conteúdos e eu me vi pela primeira vez num palco palestrando para várias pessoas sobre coisas que eu dominava, e aí... Você lembra o que era? Lembra o que era? Lembro as 2 palestras até hoje. Uma é um conteúdo que eu desenvolvo até hoje, cara, muitos anos depois. A primeira era bem de nerd mesmo, era como falar de quadrinhos sem ter lido nenhum. Uau! A gente tava num momento que os filmes da Marvel estavam ficando super populares, e as pessoas queriam conversar sobre aquilo, não sabiam como começar. Caraca, como é que eu começo a ler um quadrinho? Será que eu vou na banca, compro o que tá lá, por onde eu começo? E o outro foi tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi com quadrinhos. Esse conteúdo eu desenvolvo até hoje. Então, ele é um conteúdo onde eu pego alguns temas como liderança, criatividade, propósito, e aí eu abordo esses temas e trago exemplos da indústria dos quadrinhos ou de histórias em quadrinhos. Que legal. E o outro é treino de habilidade, é pro o geek que quer entrar no papo, aprender a entrar no papo sem ter lido quadrinhos. É tipo... Isso, é tipo um gol de mão, né? Ensina uns jargão e quando tá com a galera, fala uns jargão. Esse cara esse tá cara conhece, ele leu. Exatamente. E aí, Lucas, quando eu desci do palco, eu disse assim, chega de educação física agora, tá na hora da minha segunda transição de carreira, vou passar para uma coisa nova, vou começar uma carreira que eu não sabia onde ela ia chegar, não sabia o que ela ia se tornar, mas eu sabia que eu queria fazer mais palestras. Eu comecei a desenvolver os conteúdos, comecei a criar coisas diferentes, comecei a ser convidado para todos os anos, para todas as edições da Campus. Que demais. Comecei a fazer um tour de campus pelo Brasil, porque a resposta de quem estava no evento era excelente dos meus conteúdos. Comecei a viajar o Brasil com eles, né? Onde tinha Campus Party, eu estava lá. E, em paralelo, eu comecei a preparar uma transição de carreira, de novo, para uma carreira de palestrante, de educador. E aí fui criando os meus conteúdos com base nessas coisas que estão aqui, que tipo, muito parecido com as tuas, né? Tipo, as coisas nerds aqui que eu gosto, Star Wars, o Harold, os Funkos, Toy Story, Superman, Douglas Adams, exatamente, veio de Superman aqui atrás de mim, sabe? Então, queria que... Eu não sei bem qual é a percepção das pessoas, tá, Lucas? Mas a minha vida escolar, tá? Ela foi horrível. Sim. Eu tive uma péssima vida escolar durante toda a trajetória escolar, tá? Sim. Tive professores que não foram muito legais comigo, não tive boas experiências escolares. Quando eu entrei na universidade, aquilo começou a ser desafiante, começou a ser interessante, e aí eu comecei a me mostrar, a me conhecer como um curioso, um estudioso. Mas você atribui, assim, me permita perguntar isso. Claro. Não da vida escolar. Porque me parece que você fez parte do que a gente tinha do nerd clássico, né? Que era da época que sofriam mais bullying, da época que eram os outsiders, né? Não eram aqueles... Ainda não se tinha essa coisa do nerd pop, né? Exatamente. A palavra nerd no Brasil, ela entra no vocabulário brasileiro de 1986 em diante, que é quando chega no Brasil um filme que chama Revolução dos Nerds. Eu tenho Lambda. A Fraternidade Trilambda. E aí, esse termo, ele entra no vocabulário brasileiro muito pejorativo. Foi. Eu faço parte do movimento que se considera nerd, que faz Eu era também. Eu era as pessoas que eram consideradas o nerd da escola. O outsider. Exatamente, era o outsider, o cara que queria jogar RPG, que gostava de livro. Não era só o que tirava nota boa, né? Eu era o outsider, eu era ruim em matemática, mas eu era o nerd do rock.
Eu tinha cabelão, eu era bem outsider, assim. Tem aquela coisa, e aí eu acho que isso é bem emblemático, a gente vê até hoje, hoje a gente tem mais clareza disso, né, Lucas? Muitos jovens que vão muito mal na escola e tá, depois fazem a prova, passam, não tem problema nenhum, mas é que, na verdade, o processo educacional escolar, ele não É é errado, né? desafiante, ele é um processo de decora, É, né? Não é isso tudo para mim era muito ruim, e aí, a mim poxa, eu também. peguei várias recuperações na vida, Sim. chegava lá na recuperação, fazia toda a prova, passava, nunca tive problema com isso, sabe? Quando eu cheguei na universidade, eu comecei a me ver mais curioso. Putz, isso aqui me desafia. Isso aqui eu preciso aprender mais, eu preciso estudar realmente isso aqui. Sim. Aí comecei a mandar benzão na universidade. E quando eu saio, quando eu faço essa transição de carreira de professor de educação física para palestrante, eu penso assim, cara, o que eu vou criar para as pessoas, seja palestra, seja treinamento, seja o que for, eu quero que seja uma coisa divertida, e quando eu falo divertido, ele não é o sinônimo de engraçado, Sim, mas sim. ele é o antônimo de chato. Aham. Né? Então eu quero que seja divertido, eu quero que seja gostoso de aprender, eu quero trazer histórias legais para as pessoas, eu quero que ao final de todo o processo de treinamento, de palestra, a pessoa sinta que ela passou um tempo escutando uma história muito legal. Aham. E aí, com isso, ela tem uma retenção de conhecimento muito maior. É, Cara, eu tô me vendo a- muito nessa história, velho. Tô me vendo demais, né? A diferença são os nichos que a gente foi o que a descobrir. gente usa para contar a história. É isso. Quer ver uma coisa? No começo da minha carreira, a coisa que eu mais vendi, e aí isso era um momento que estava super propício, era uma palestra de liderança e Guerra dos Tronos. Cara, eu fiz, ó, vou contar aqui um spoiler que não deu certo, tá? Eu Ah, senti. É porque a minha origem nesse segmento é diferente da sua. Você uhum, foi pra uma área que meio que você encontrou os pares ali, né? Os pares e isso. tal. Eu não, eu vim do mundo industrial. No mundo industrial, todas essas ideias elas eram mal vistas, objetivamente, porque você falou uma coisa importante aí. Existia uma associação de leveza e diversão no Uhum, trabalho que era negada, que até hoje é negada em muitos ambientes. Então, toda vez que vinha uma proposta que tinha uma tônica mais lúdica, ela servia muitas barreiras. Eu fui quebrando muitas barreiras, mas as ideias mais altas assim, eu não conseguia implantar. Eu tive um projeto numa rádio, e o projeto chamava Geek to Business. Eu fazia analogias entre cultura pop e mundo dos negócios. Eu me lembro que a gente fez 4 episódios. No quinto episódio, o dono da rádio ligou e falou assim: olha, não tá muito a ver com o nosso público e tal. A gente tem empreendedores e tal. Mas é isso, né? Às vezes é um nicho. E que demais, assim, é. que você. Não, mas olha só, né? Você já estava lá no meio e você Aham. queria implantar É, coisas diferentes. Eu estava fora do meio, sim. fazendo o que eu queria. Aí Sim. eu ia lá no meio, batia na porta e assim, ó, deixa eu fazer isso aqui. Aham. Né? É. Eu fui seguindo um outro caminho. E aí, cara, porque eu tinha uma coisa aqui na minha cabeça que era o seguinte: vamos pegar um exemplo de liderança aqui, Rancharan, tá? Sim. Você vai lá pegar os princípios do Rancharan, daí você chama o pastor, o cara vai falar lá, não, porque o Rancharan, porque isso aqui, pipeline de liderança, isso aqui, onde é que você tá? Beleza, Sim. isso é obrigatório, tem que falar dessas coisas. Uhum. E aí, se pegar 20 palestrantes de liderança, sei lá, 18 vão falar a mesma coisa. É. É. Eu fico pensando, cara, o que eu mais gosto? Tá, eu gosto de cultura nerd. Como é que eu vou contar essa história aqui com cultura nerd? Guerra dos Tronos. Jon Snow, É. pipeline de liderança. Pô, olha o que aconteceu com o Jon Snow, foi E assim, muita papapá. analogia, né, cara? Exatamente. Pipeline de. Caraca, aí as pessoas, caraca, entendi o pipeline de liderança de um jeito muito mais fácil. É. Você não Assim, precisava, você não só, precisava conhecer o Jon Snow, só que eu não já ia contar a história. Só não cura meu ódio que a série fez o anticlímax horroroso no último episódio. Mas esse ódio. Fica para nós, ô Lucas, a esperança. Cara, se acontecer, ele vai viver. O George R. R. Martin ele vai viver para terminar de escrever a história. A gente vai ter um final de livro incrível e Melhor, né? apaixonante aí. Melhor, né? É. Cara, Não, e aí eu comecei a procurar exemplos de coisas diferentes, tinham coisas que me incomodavam muito, sabe, Aham. Lucas? Uma delas, por exemplo, assim, tradicionalmente a gente estuda todas as grandes empresas, tá?
Sim. O que aconteceu com a Apple? Como é que a Apple se tornou a Apple? Uhum. Como é que a gente estuda a criatividade da Pixar? Como é que a gente estuda a Disney, o Uber, o Airbnb? A gente estuda todas as grandes empresas. Então Uhum. você tem, caraca, como é que ninguém estuda a Marvel? É, claro. Porque é de nerd. Será que é porque é de nerd? Ficava com esse negócio. E aí eu comecei a criar um conteúdo em cima disso. Aham. Peraí, só um pouquinho. Vamos começar a estudar a Marvel que nem a gente estuda as outras empresas. E se você fizer um paralelo, que você deve ter feito já, com a história dos modelos sociais de liderança, com um paralelo com os personagens e os heróis, você vai perceber que a Marvel e a DC também, elas começaram a adicionar elementos culturais de uma época, a época que estamos vivendo, a época. Então a gente sai, por exemplo, da ideia de líder como o grande homem, o herói, Uhum. o militar, né? Para um modelo agora em que a gente vê a dualidade, a complexidade, como um Capitão América que em determinado momento não se sabe se ele é mocinho ou bandido, ele vive a ambivalência de ser humano, ser vulnerável a essas contradições. Como Thanos, que tem uma causa. Thanos é uma história incrível, né? Porque se a gente for pensar sob o ponto de vista de liderança, ele é o que a gente mais vê por aí é o líder Thanos, né? Que ele entrega resultado, mas a qual custo, né? É o líder tóxico, é aquele que entrega mesmo atropelando tudo, e aí são. Khal Drogo, do Guerra dos Tronos. Pois é, pois é. Então realmente é fantástico, assim, fantástico. Já quero ver a palestra, quero ver a palestra. O Thanos ele tem uma coisa bem interessante, né? Que quando a gente pega o Thanos para estudar propósito, Hum, ele é um cara muito interessante em estudar é. propósito sem fazer julgamento de Aham. ação. Mas Né? você O sabe, propósito dele não é exterminar pessoas. é a sustentabilidade, né? Exato. É. Sabe? Então, assim, tudo é o parâmetro que você está estudando. Mas você sabe Né? que Por onde você quer. isso me faz pensar, por exemplo, que até a questão do propósito, ela é complexa. Porque se a gente for parar e olhar o caso de Thanos, o ser humano é ambivalente, né? E eu já vivi situações cujo propósito do outro atropelou a minha ação. Então, do tipo, Thanos fez isso, né? Em busca do seu propósito, ele Não, eliminou. e a gente não é, necessariamente, a gente não é a mesma coisa a vida inteira, né, Lucas? É, te Nosso muda. propósito também muda. Vamos Aham. pegar o próprio Capitão América para falar, sabe? O Capitão América, muitas pessoas não sabem, mas ele é um personagem que ele foi criado um pouquinho antes dos Estados Unidos entrarem na guerra. Sim, Totalmente comercial. Então a gente tem aquele primeiro momento do Capitão América, que é o momento de guerra, onde ele é totalmente focado em guerra, sim. né? Fronte de batalha. Tem um documentário que mostra que dos itens que foram exportados para o fronte de batalha, a maioria deles, fora equipamento militar, foi chocolate e revistas. Revista. E dentre as revistas, a que mais foi para o fronte de batalha era o Capitão América, Olha que legal. que era para estar lá para motivar as pessoas que estavam no fronte de batalha. E o chocolate é o prazer Aham. físico emocional Dopamina. que o chocolate exatamente. E aí a gente tem esse período onde o Capitão América deixa de existir do pós-guerra, onde todo mundo queria esquecer a guerra. Né? Uhum. Então os heróis que viveram a guerra eles foram deixados de lado. E num determinado momento se reinventa o personagem com uma outra pegada e ele vem ali nos anos 60, 70, 80, até os anos 90, muito pegado nos temas sociais do momento. Ó, Então eles reinventam um personagem que tem um foco não mais na guerra, mas nas causas sociais. sim, sim. E assim a gente vai reinventando os Nossa. personagens, a gente vai inventando as coisas, e a gente vai entendendo também que o propósito daquele personagem, com o decorrer dos anos, ele vai mudando. Aham. Assim como o nosso. A jornada do Não, herói, né? exatamente, todo mundo está vivendo aqui uma jornada de herói. Se a gente pegar. A gente consegue usar jornada do herói em diversos Sim. aspectos da nossa vida, inclusive Aham. no mundo corporativo. Uma dúvida. Agora uma dúvida. Eu assisto pra caramba, assim, e às vezes eu fico em dúvida se a Marvel emula a sociedade, então contradições, ou ela tenta, em alguns momentos, trabalhar de uma maneira antecipatória
Não sei se você tá entendendo a minha pergunta, do tipo assim, eu quero falar de uma potencial tendência do que vai vir a ser. Ou eu já falo de uma realidade. Por exemplo, o Ultimato tem muita analogia com a questão da sustentabilidade, muita analogia com esse papel dessa liderança contraditória, e todos passam por uma questão existencial. Pô, Thor, cara, Thor tomando todas, deprimido, o cara é o deus dos deuses e o cara. Então, assim, eu fico sempre. E eu acho que. É claro que tem um público adulto que consome, mas eu fico imaginando a mensagem que chega pra criança, né? Eu fico me colocando enquanto criança, entendendo os heróis. Então, como se aquilo tivesse também ajudando a criança a entender o que é a jornada desse indivíduo adulto, né? Tem uma frase do mundo corporativo e do mundo empreendedor que é bem famosa, desculpa, não vou saber de quem ela é, mas fala assim, você não pode se antecipar a onda, porque senão você não vai pegar a onda, você não pode ir depois da onda, senão você perde ela, você tem que surfar a onda no momento certo, né? Tradicionalmente, na nossa história, isso é uma característica de todo bom empreendedor, né? Saber pegar a onda na hora certa. Hoje a gente vê um monte de gente dizendo assim, nossa, eu já tinha previsto o Uber há não sei quantos anos antes do Uber. Cara, por que você não fez? Não tinha tecnologia, não tinha não sei o quê. Não, você estava antes da onda. Por que você não se preparou para pegar a onda? Bom, e aí a gente tem a DC, que é, para quem não conhece, a empresa do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha. Essa empresa, ela criou personagens que eles eram muito deuses. Então, eles estavam muito perto do super-humano e mais longe do humano. Acho que a Marvel, no decorrer de todos os anos, ela faz muito bem isso até hoje, é fazer uma leitura de cenário do mundo. Então, quando os quadrinhos estavam num momento muito ruim, o Stan Lee, o Jack Kirby, e aí o Jack Kirby é um personagem muito esquecido, e quem estuda um pouquinho mais essas duas figuras conhece, sabe que eles estão assim num nível de criatividade de Steve Jobs e Wozniak, de Lennon e McCartney, e Stan Lee, Jack Kirby, e eles trazem personagens que não estão mais perto de Deus, e eles estão com o pé no chão igual os humanos. Então tem o Quarteto Fantástico, onde todo mundo tem um problema. O herói da vizinhança. Eles fazem o Homem-Aranha com todos os problemas financeiros, de família, todos os perrengues que ele passa. Eles trazem isso muito para perto do ser humano. E eles vão fazendo isso no decorrer de todos os anos até hoje. Um exemplo disso, agora recentemente estreou aí na Disney Plus, Miss Marvel. Uma menina muçulmana, TikToker, gosta de fazer arte para YouTube. Então, junta isso tudo, joga muito perto das pessoas, com um tema social, que é a questão dela ser muçulmana, junta isso tudo, junta e entrega uma heroína legal para as pessoas, onde elas têm a possibilidade de se identificar de alguma forma com aquele personagem. Acho que eles fazem isso durante muitos anos de uma forma muito bem feita, pegando temas muito importantes e disfarçando e colocando ali no meio da coisa. Cara, eu me sentia muito Peter Parker, cara. Cara, eu era Peter Parker, eu achava. Eu jurava que eu era Peter Parker. Jurava. Todos os problemas eu tinha, cara. Todos. Eu gostava de ciências. Só que eu não era, assim, bom aluno em algumas matérias. Mas tinha uma namorada que não dava certo. Cheio de contradições. Peter Parker. O Homem-Aranha, ele é, assim, com uma grande folga, o personagem que as pessoas mais gostam nos quadrinhos da Marvel. Porque, justamente por isso, que tem a identificação com as pessoas. As pessoas se identificam muito com os problemas dele. Problema de dinheiro, problema de família, problema de estudo, problema de namoro, de relacionamento. Então, eles começam a pegar tudo isso, faz parecer como uma vida de uma pessoa normal, e agora põe um superpoder para complicar e entrega. Sim. Mas acho que o sucesso das coisas, né, Lucas, ela tá nisso, não é você transformar as coisas numa coisa que a pessoa, nossa, é muito difícil, está muito longe da minha realidade. Não, vamos pegar isso aqui e como é que a gente vai desenhar isso aqui para que ele se torne mais perto da realidade das pessoas, para que elas consigam ter uma percepção melhor, ter uma recepção melhor.
Aham. Tem um jogo duplo aí, que aí a gente pode voltar à metáfora dos negócios, que é até onde se faz um fanservice, até onde se compromete com um produto, com uma história. Eu acho que eles surfam bem nisso, né? Um momento a gente faz um fanservice, no outro a gente tá focado na concepção do produto. Eu acho que é uma via que, também como metáfora para o empreendedorismo, é muito importante, né? A gente ter lá, não deixar de ter as bases e origens que fazem o empreendedor sonhar, mas ao mesmo tempo ouvir, né, as dores de que você ajuda, né? Acho que a Marvel faz isso muito bem, né? Quando a gente vai falar com empreendedores, você já deve ter passado por isso, aí o cara dizer assim, não, peraí, isso aí não dá para ir porque eu tô corrompendo a minha ideia. É, Né? Não, aí já foi, não, peraí, é, a gente muito, tá muito. saindo, tá muito longe da minha ideia, do meu sonho, de alguma coisa assim. Eu acho que a Marvel entrega um fanservice para pessoas que gostam muito Sim. e acompanham as coisas há muito tempo, às vezes só um detalhezinho, uma coisa num cantinho, tipo, pô, isso é um negócio Aham. daquele quadrinho 59 de 1960 que eu li, É. mas também entrega conteúdos para pessoas que nunca acompanharam essas coisas, sempre deixando um gostinho de quero mais. Mas eu acho que o mais importante disso tudo e aí é uma coisa que eu uso, é uma coisa que eu também sei que tu usa, a importância da gente contar uma boa história, né, Lucas? Storytelling, né? É. Exatamente. Não é só o que a gente está levando de conteúdo, não é só o que a gente está ensinando, mas como a gente está ensinando, como a gente conta uma boa história para as pessoas. Às vezes eu converso com as pessoas e dizem assim, não sei usar storytelling, não sei começar com o Era Uma Vez. Aham. Quem disse que tem que começar com quem disse que o storytelling tem que começar com Era Uma Vez, gente? Por favor. Quando eu viajo com a Campus, agora eu tenho falado muito sobre games e esportes eletrônicos, cara, com frequência eu começo com uma foto de um molequinho na frente do Atari. Uhum. E era E você? esse, Era pra você? mim, queria que fosse, não é? Meus pais não tiveram essa sagacidade de ter batido essa foto. Mas, cara, e eu começo dizendo assim, a minha história com os games, ela começou assim. Sim. Um garotinho jogando o seu Atari. Uhum. É a forma de você contar a história que vai levar as pessoas à conexão que você quer fazer. Porque se a gente parar para pensar, o quanto mais a história ela for, que ela tocar mais a pessoa, ou ela se parecer mais com quem está assistindo, por muito mais tempo ela vai lembrar É. o que a gente está passando para ela. Eu sempre repito uma história sobre a minha relação com a matemática. Eu tenho uma relação péssima com matemática, eu não sei fazer conta de dividir com dois números do lado de cá. Mas tudo pra mim foi um storytelling mal construído. Eu tenho um livro de cabeceira chamado O Homem que Calculava, Malbatarran. Ah, claro. Malbatarran, eu passei anos lendo e relendo, encantado com as histórias. E a história de um homem que circula por cidades nas Arábias, resolvendo problemas do cotidiano através de fórmulas matemáticas. Mas o que isso é diferente? Além, obviamente, de um olhar orientado ao problema, né? Que é muito que a nossa educação não faz. A educação primária está muito voltada para o assunto e não para o problema que o assunto resolve. Mas a história como ela é contada, né? O Malbatarran, eu nunca me esqueço de uma passagem que o homem que calculava, ele é convidado a pensar um presente para noiva de um sheik e ele fala que vai dar tantos camelos. E aí o sheik pergunta, mas por que tantos camelos? Não, porque a raiz quadrada desses camelos é a idade da sua noiva. E eu calculei aqui e você tem um camelo que falta uma orelha, outro que falta um pé. Então, o cara fez várias contas assim. E eu, uau! Agora eu sei pra que serve isso e tal. Cara, isso muda tudo, né? Muda tudo, muda tudo. Infelizmente, a gente Você tá sabe, precisando falar sobre isso, né? você sabe que eu tenho. Todo ano eu releio toda a obra do Bill Watterson, que é o Calvin e Haroldo, né? Sim. O Calvin and Hobbes. Todo ano eu releio, assim, com uma certa calma, vou É, lendo espaçadamente no decorrer do ano. Eu acho que eu sou a pessoa que eu gosto de reler algumas coisas, tá? Assim, como tu está gosto. contando a tua história aí, porque eu acho que cada vez que a gente lê tem um enfoque diferente. Nós estamos diferentes quando a gente está lendo alguma coisa. Sim. E aí eu relendo o Calvin agora desse ano de 2022, eu tenho prestado muita atenção na relação dele com a escola. Hum. E aí tem uma passagem dele que é
ele faz várias perguntas para a professora e ela diz, calma, prestar atenção nisso aqui que a gente está fazendo. Assim, cara, a escola sempre quer ensinar o que eu não quero aprender. E todas as perguntas dele eram perguntas super pertinentes. Sabe? Eram perguntas bem interessantes. Não, por que isso? Por que a escola sempre quer me ensinar o que eu não quero aprender? E aí fica esse raciocínio. E aí isso é um modelo que a gente vai replicando, não só na escola, ainda tem muito no universitário, tem muito no corporativo, de como é que a gente ensina a coisa para as pessoas. A neurociência do play, e aí é um tema que eu estudo pra caramba, ela nos mostra que a gente só aprende aquilo que a gente está disposto a aprender. Então, essa fala sua é muito importante por causa disso, né? E é preciso construir uma disposição. Então, se eu não desperto a curiosidade, ninguém quer aprender, né? Não, tem estar disposto a aprender, tem todos aqueles níveis que a gente conhece já, tipo, quando você ensina, quando você escreve, quando você escuta, quando você lê, você aprende tanto, vai aprendendo tanto em tanto tempo, né? Acho que o importante é de como você faz para que essa curva de esquecimento do conteúdo, ela seja, em vez de ser assim, ela vai perder lá na frente a história, não aqui, 2, 3 dias depois. Como é que a gente faz para manter esse conteúdo? Porque quanto mais vivo o conteúdo dentro da cabeça das pessoas por mais tempo, mais ele fica enraizado. O grande exemplo disso são os pagodes dos anos 90, que a gente sabe todos de cor até hoje, mas a gente não lembra a raiz de Bhaskara, a gente não lembra as coisas da escola, que a gente usou, aprendeu, morreu, fez a prova. Aprendeu de maneira torturante, Bhaskara, para mim, foi torturante. Exatamente. E aí, outras coisas, como música, que é uma coisa que grava muito na cabeça das pessoas, elas estão super vivas na cabeça de todo mundo. Repete, é uma coisa que as pessoas gostam. Então, quando a gente conta isso, por isso que as pessoas sabem os seus trechos de livros favoritos. Por isso que o Lucas agora sabe dizer assim, cara, porque lá ele contou a história dos camelos, do não sei o que. Cara, repetição, interesse, gostar. Mas a gente não faz dessa forma, né, Lucas? Infelizmente. Vou te mostrar aqui, ó, um livro sobre matemática. A história de Bertrand Russell contada em quadrinhos. Cara, eu sou fissurado por esse livro. E esse livro, imagine se eu tô no 2º grau e aprendo a história da matemática dessa maneira aqui. Cara, demais. Tá, ó. Não, mas diga. Hoje ainda, né, Lucas? Quando a gente chega numa empresa para trabalhar, eu tenho certeza, eu sei que isso acontece comigo, eu sei que isso acontece contigo, que tu traz as tuas questões com Lego, que eu trago as minhas questões com a Marvel. Cara, as pessoas ficam muito tempo ainda com esse conteúdo. Que é muito legal, é muito gostoso, é muito divertido. Que é por aí que a gente vai chegar numa coisa melhor. Eu procuro fazer, inclusive, disso a minha vida, assim. Eu construo experiências. Então, a experiência de viver para mim, de exploração das possibilidades, tá? Aí, o limite é o budget. Sempre brinco assim. Qual é o limite? O limite é o budget. Isso aí. Essa é a questão do negócio. Quanto dá para investir nisso? Vamos ver o que dá para fazer com isso. Isso importante a gente fazer. Agora eu peguei uma coisa que você falou da matemática, que você fez o explodir a tua cabeça entendendo o negócio. Tempo atrás fiz uma empresa sobre o Dia do Orgulho Nerd e quis contar no começo da história toda por que do 42, né? Por que o 42 é a resposta à vida, do universo e tudo mais, né? A gente não vai saber, mas para quem quiser procurar isso, tá no Guia do Mochileiro das Galáxias, tá? É daí que vem essa história exata, é daí que vem a história do 42, mas escolher a data, o número... Bota aqui, eu tenho um tatuado 42 aqui, ó. E tem no meu livro também. O escolher o 42, aí tem o 25 de maio, o Dia do Orgulho Geek, tudo se costura de alguma forma, né, cara? E as pessoas vão, nossa, não sabia. Quando chega no final, nossa, que incrível. Não, as coisas não estão aí aleatórias. Dê esse spoiler aí, pô. A gente faz um corte. Esse é um corte incrível. Porque o segredo da vida, do universo e tudo mais é 42. Não, então, vai ter que ler o Guia do Mochileiro das Galáxias. Leia o Guia dos Mochileiros. Isso, não, mas a gente pode falar um pouquinho do 25, né? Que é o Dia do Orgulho Geek. Sim. Eu acho que esse também é bem interessante da gente falar. Então, o 25 de maio, por que essa data é tão importante? Para começar, por causa
o Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem a resposta para a vida, do universo e tudo mais. É 2 semanas depois da morte do Douglas Adams. 25 de maio é o dia da estreia do Star Wars nos Estados Unidos. Tem mais coisas, só não vou lembrar agora. E aí, quando a gente... É muita coisa. E aí, quando a gente pega o 42, ele também se tornou um número muito emblemático para as pessoas. A primeira nave do Buzz Lightyear no Toy Story se chama 42. No episódio 42 do Doctor Who, ele tem 42 minutos para impedir que a nave exploda. Cara. O apartamento do Fox Mulder do Arquivo X era 42. São coisas que vão se repetindo na cultura e vão marcando a gente. E o meu livro no site custa R$ 59,42. Olha aí, ó. E nada é à toa na vida, no universo e tudo mais. Nada. E como é que você foi parar, então, de palestrante a Guildmaster da Campus Party? Cara, isso aí... Bom, comecei a viajar com a Campus, comecei a fazer um monte de palestras, comecei a me aproximar deles. O programa de Masters é um programa de influência dentro da Campus. Né? São as pessoas que ajudam a construir as edições da Campus Party Brasil. Hoje em dia eu sou Guild Master e eu sou responsável por toda a área de games, de conteúdo de games dentro da Campus Party, games e esportes eletrônicos. Então faço toda a curadoria e coordenação de um espaço que a gente chama de Campus Play, onde tem os computadores para as pessoas jogar, onde rolam os campeonatos, onde tem as palestras sobre games. Dizem por aí que na próxima edição Brasil vai ter um palestrante de games animal. Dá pra falar o nome dele? Caraca, quem será? Dizem que Lucas Freire estará no palco da Campus Play. Apertando play. Verdade. E aí comecei a organizar toda a área de games, de conteúdo de games dentro da Campus Party Brasil, e logo surgiu o convite para ajudar a organizar a Campus Party da Colômbia. Hoje eu não faço só a Campus Party do Brasil, eu faço a Campus Party da Colômbia também. Trabalho aí em 2 fusos. A área de games sempre foi uma área grande na Campus Party, né? Ela era uma área que ela era espalhada. Não tinha uma... Ela não era um pilar central, ela não era um pilar de conteúdo. Entendi. Os conteúdos... tinha uma importância nos conteúdos, mas eles ficavam espalhados em outros palcos. Então, tipo, tem essa palestra que é legal, vamos colocar no palco que trata mais de Steam, palco que trata mais de internet. O que a gente faz? A gente a gente junta todo esse conteúdo e põe numa parte só dedicada a games. Porque daí o cara que realmente gosta de games, o cara que vai lá só para isso, cara, ele chega de manhã, senta lá, e ele fica até às 4 da tarde só com conteúdo de games, né? Porque a gente tem que pensar que a Campus tem muitos públicos. Tem o cara que vai porque ele gosta de astronomia, tem o cara que vai porque gosta de engenharia, tem o cara que vai porque quer jogar, tem o cara que vai porque gosta de games. Então, em vez do cara o cara ficava rodando feito um louco dentro da Mas Campus. aí envolve tudo, né? Todo tipo de game. Tudo relacionado a games e esportes eletrônicos. Então board games, entra tudo nessa... Tudo entra lá na Campus Play. Que demais. A gente quer construir um espaço bem incrível para as pessoas que gostam de games de alguma forma. O cara que fala sobre gamificação, o cara tem que ir lá e contar os aspectos da gamificação que vem do board game, que vem do videogame, que se leva para gamificação. Não vou jogar esse cara num outro palco. Cara, vou trazer para perto da galera. Como filosofia de vida e como a linha de pensamento do Huizinga, que considera, inclusive, uma interpretação equivocada da palavra play para o português, uma tradução que a gente faz como brincar ou jogo. Mas, na verdade, a gente não tem uma palavra que dê a amplificação de possibilidades que a expressão play tem, né? E isso tem até um estudo dele sobre linguagens e como isso é determinado. E há um design hoje na neurociência muito interessante sobre como somos preparados para aprender pelo play. Como o play, na verdade, como exploração da vida, é o mecanismo humano de aprendizado.
Não, e ele traz um outro conceito que eu gosto muito, eu uso muito, a gente até falou num outro momento sobre isso, que é o círculo mágico, né? É. Então, quando ele traz aquilo naquele momento, ele está falando sobre o jogar, sobre o brincar, mas se a gente parar para pensar, em diversos momentos a gente entra num círculo mágico. Eu acho que ele E aí, fala sobre a vida, cara. É. Eu acho que tem uma questão de interpretação, de tradução, que é um problema. Porque, se você olhar o livro, eu tenho as duas versões do livro principal dele. Uhum. A tradução, ela oscila por talvez bel prazer do tradutor entre jogar e brincar o tempo inteiro. Então tem horas que ele tá chamando brincar, horas que ele tá chegando. Aí eu fui olhar nos originais, é sempre a expressão play ou expressão correlata. Não tem esse círculo, essa coisa assim. E ele fala muito sobre isso como uma condição estruturante da cultura. Então isso pode ser, por exemplo, para um culto. Veja, um cirurgião fazendo uma cirurgia, é o play do cara. Um, Uhum. sei lá, um júri popular. Que coisa mais play, tem até roupa que os caras botam, né, pra fazer a coisa da Uhum. justiça. Mas eu sei que você trabalha muito com essa linha também, né? Não, é que o que acontece? Eu sempre penso muito nessa questão do círculo mágico. Sim. Né? Então, para quem não conhece, o círculo mágico ele tem basicamente três etapas, tá? A primeira é o mundo tradicional, né? Onde a pessoa tem preocupação, conta para pagar, tem problema, tem um monte de coisa. E aí, quando ele se vê dentro desse círculo mágico, que daí o autor traz que é o momento do jogar ou do brincar, ele entra no círculo mágico, né? Que é um mundo de escapismo, de aventura, de emoção, está imerso dentro daquele mundo, e aí isso serve para tudo, assim como tu falou, Lucas. Tipo, o cara que parou e entrou num estádio flow de trabalho, pegou um livro e, pô, caramba, eu tô lendo há 3 horas aqui, parece que eu fiquei 15 minutos. Sabe? Nunca jogar, sabe? Em todas essas ações, cara, você tá no você vai num evento que você gosta muito, você entrou no círculo mágico. Isso. Entrei aqui às 10 da manhã, já são 11 horas, nem notei o tempo passar. Quando você entrou em flow, né? Entrou em flow, tá. Exatamente, entrou no círculo mágico. E quando você sai desse círculo mágico, você termina aquele processo, ou aquele momento, quando você volta para a vida real, você nunca volta igual. Sim. Você traz a experiência, você traz a emoção, você se vê uma pessoa diferente da que você entrou. Então, primeiro momento de tensão, vida real, problemas e contas, círculo mágico, mundo incrível. Quando eu volto diferente. Eu sempre tento trazer isso nas coisas que eu faço. Sim. Tipo, que neste momento as pessoas criar um ambiente, seja em palestra, em treinamento, na Campus Play, criar um ambiente onde as pessoas entrem no círculo mágico. Quando elas saiam melhores do que elas entraram. Ó, só para registrar, estamos falando há 42 minutos. Mas, ó, você disse tudo aí, ó. Sério, agora eu fiz um link que eu não tinha feito quando eu tava escrevendo Playfulness. Será o Huizinga um precursor do flow do Mihaly Csikszentmihalyi em um outro momento, cara? Porque a maneira como você trouxe é muito correlata. Tem um trabalho de um psiquiatra americano chamado Stuart Brown, que estudava o play no adulto, né? E esse cara, ele fez um estudo com prisioneiros e ele levanta uma questão que muitas pessoas que foram privadas na infância desse play construtivo, de se oportunizar a viver experiências, elas normalmente diminuem a capacidade de sua resiliência, porque o play estimula, como você falou, não voltamos os mesmos, a gente volta com novos aprendizados e nutridos de resiliência, e muitas vezes essas pessoas usam violência como maneira de linguagem. E aí o cara foi entrevistar prisioneiros, era assim, 99% tiveram infâncias privadas desse play e a vida adulta como consequência. Eu acho que e esse autor, Stuart Brown, paralelamente ao Mihaly, ele tentava descrever o que era essa noção de play, e ele descreveu exatamente a experiência de flow do Mihaly. E aí depois são conteúdos correlatos e contemporâneos. Eu acho que o Huizinga tinha aí um pezinho também. Um pezinho no flow, né? Mas, engraçado,
Ele até tá aqui. Tô lendo esse livro aqui sobre videogame e violência. E Sim. aí ele traz uma pesquisa muito interessante que ele diz o seguinte: para quem não conhece aí, GTA, tá? É um conhecido jogo tido Sim. como um jogo muito violento. E aí Aham. tem umas pesquisas que mostram que pessoas, ao jogar GTA, elas são menos violentas no mundo real. Olha que legal. Elas têm aquela válvula de escape de Up, né? violência. Exatamente. E foi feita uma pesquisa com milhares de jogadores de GTA pelo mundo, qual é a palavra que definia o GTA? E não era violência, era liberdade. É. Ah, quem jogou sabe, né? Quem jogou Então, assim, exatamente, a gente com frequência rotula as coisas com muita facilidade, né, sabe. numa visão primária das coisas, mas quando a gente para olhar um pouquinho, começa a entender subtextos, a gente começa a entender as coisinhas de uma forma muito diferente. Stan Lee ele diz isso na biografia dele em quadrinhos, ele diz assim, quando você estiver assistindo uma série, um filme, lendo um quadrinho, jogando um jogo, não fica prestando só atenção no que está em primeiro plano da tela. Uhum. Começa a prestar atenção no todo. Por Olha. que aquilo está aparecendo? Por que a pessoa está falando aquela frase? O que da personalidade dela que indicou que ela seguisse aquele caminho? Porque às vezes, segundo Stanley, as verdadeiras lições estão quando você começa a prestar atenção no todo e Todo. não só na frase em si que o personagem falou. É viver a experiência, né? É estar presente na experiência, né? Não, e trazer essas experiências, essas histórias mais perto do Sim. real, né? É. Tem oportunidades incríveis de aprendizado nos games, nos filmes, nos livros, no RPG. A gente pegar hoje uma coisa que está bem comum em alguns lugares aqui em São Paulo, por exemplo, é teatro para executivos, É, né? né? E aí, quando a gente para olhar, de verdade, cara, tá muito parecido com uma história de RPG. Aham. É mesmo. Então, os nerds já estavam fazendo Há muito o tempo. teatro para executivos antes, sabe? De Treino de outras formas, estavam habilidades vivendo outras sociais. aventuras. Exatamente, já estavam treinando outras habilidades sociais por meio de história e contando e interagindo. Claro, não tinha a parte física do Sim. teatro para executivos, né, que é um interagir, o se portar, como se estar presente, né, fazer a sua postura parecer melhor, mas toda a outra parte ela já estava ali. Você sabe que eu acho que muito disso também é a possibilidade da gente se reconectar com nossa criança interior que a gente esquece no universo empresarial, né? O mundo do trabalho, construir uma dimensão de comando e controle que criou pessoas muito na defensiva o tempo inteiro, né? E aí, um Não, curso de teatro desse, às vezes, é pra pessoa se conectar com o seu próprio ridículo é, mesmo. não, mas agora eu vou te contar uma história. Enquanto eu tive essa minha passagem de vida pela educação física, teve uma época que eu trabalhei num acampamento. Acampamento mesmo, tá? Ah, daí é Retirados. Campus Party, tudo se conecta. Tudo se conecta. Acampamento mesmo, retiro, Aham. né? Então, quando a gente recebia as escolas para trabalhar lá, era super ok, super legal, tinha as atividades, tudo que era esperado de jovens e adolescentes. Quando iam as empresas e os adultos, era mais difícil trabalhar do que com os jovens. Aham. Porque a gente esperava aquilo dos jovens, esperava bagunça, gritaria, tipo, tem que Sim. chamar atenção sempre. Cara, quando eram os adultos era muito pior, cara. Porque eles entravam num negócio de, pô, cara, é o jogar, Vamos sabe? A extravasar competição. aqui, né? Exatamente. Cara, eles eram muito piores que os adolescentes, É. sabe? Tipo, era muito mais difícil conduzir na época. Mas, claro, pô, era uma reconexão, era É. jogar, era fazer divertido. Aham. Você colocar num ambiente que ele sinta que é propício pra isso, é meio que apertar o botão lá, né? Vamos ligar esse botão, É, anda desligado, aí vem um monte de energia acumulada pra botar pra fora. não, tira a âncora do negócio e solta, meu filho. Vai É. com tudo. Agora você sabe que muitos líderes, às vezes tóxicos, são essas crianças malnutridas que não sabem direito o que é que está gerando frustração e depositam essas frustrações emocionais de realização sobre as pessoas. Acontece também o oposto, né? É uma energia contida que eu não sei liberar e eu libero de maneira distorcida, como aquela criança que acabou não tá sabendo jogar e também não quero que ninguém jogue. Pá!
E tem uma forma muito simples da gente começar a ver essas coisas. E aí a pessoa pode pegar o autor que ela preferir, achar melhor, né? Pega lá, tem autor que diz que tem 5 estereótipos básicos de liderança, que é 7, e aí pega o seu favorito, pega todos, lista ali todos, pega a característica do cada um e vai olhar uma série. Uhum. É. Vai olhar o Guerra dos Tronos. Cara, olha só, esse aqui é o líder, isso, esse é o líder coach, esse é o líder isso, esse é o líder isso. Cara, você começa a ver, e aí você começa a ver o quanto essas pessoas são parecidas com pessoas na vida real, de Na verdade. vida real, é. E que Tá? impactos Khal elas Drogo. causam, né? Que impactos elas causam, né? Exatamente. Cara, com quem que o Tite se parece em Guerra dos Tronos ou em Vingadores? Se parece com esse cara aqui. Uhum. Olha só, eles têm o mesmo perfil Sim, de liderança. Pega o Khal Drogo. Cara, com quem que o Khal Drogo parece no mundo real? sim. Agora você acha que, por exemplo, a sua linha de palestra, que é sensacional, ela agora, a gente está começando a ver uma geração que, primeiro, se abriu, porque se aquele nerd dos anos 80 era de maneira, vinha com uma maneira depreciativa, hoje a gente tem eles no poder, né? A curva geracional dessas pessoas estão se tornando líderes empresariais e agora essa lógica faz mais sentido e agora você vai ter. Porque a gente tá vendo uma transição também geracional nessas cadeiras, né? Eu acho que tem várias coisas que elas colaboram com o momento, tá? A primeira é que, se parar para pensar, hoje 70, 80% da grande parte da força de trabalho ela é dos anos 80 para cá. É. E aí, se você nasceu dos anos 80 para cá, é geração gamificada. É. É de Atari em diante. O Atari é no Brasil dos anos 80, de 1986. Então a Sim. gente já cresceu com o videogame. Sim. Todo mundo. Ah, eu não tinha videogame. Cara, não tem problema. Muito difícil pessoas que tiveram zero contato com algum tipo de videogame ou board game. Uhum. A gente já entra em gerações que já cresceram muito gamificadas. Uhum. A gente entra numa geração onde nós tivemos mais acesso a mais conteúdos. Sim. Principalmente de anos 90 pra cá em diante. A gente tem uma abertura maior das coisas. A gente tem muita coisa de literatura chegando no Brasil com muita facilidade. A gente tem um momento onde ficou muito mais barato, ali no começo dos anos 2000, adquirir livros. Os livros tiveram um grande boom de vendas. Tá? Com outros conteúdos de cinema, de séries, começaram a entrar no mercado brasileiro. E tem um livro que é... eu não vou lembrar o nome. Tudo que eu gosto faz mal para você. Putz, desculpa, não vou lembrar o nome agora. Mas ele faz... Bota aí o filme. Depois você põe aí para mim, por favor. Onde ele mostra que as curvas de desenvolvimento de complexidade de séries, games e livros, eles foram aumentando dos anos 90 em diante, porque a sede das pessoas por tramas mais complexas começou a aumentar. Cara, olha pra isso. Agora já vai ter que mandar esse livro botar aqui no. Vou botar aqui na descrição. Cara, é um livro muito gostoso. E aí a gente pega essas coisas e aí tá. Tem todos esses fatores. E tem um outro fator muito importante que é, hoje em dia, não faz mais sentido você levar para sua empresa um conteúdo que não converse com as pessoas. Essa dica de milhões, tá? Ouviram aí? Ouviram aí? Dica de milhões. Não, sem citar a empresa aí, vou dar um exemplo. Cara, a gente fez um treinamento de propósito numa empresa e todo o treinamento era focado em cinema. Olha. Então era tudo trechos e pedaços de filmes e de séries. E foi num cinema? Não, foi online. Foi na pandemia. Valeu. Valeu. Mas, puta, aí tinha sido... para quebrar a banca, era se fosse no cinema, né, cara? Mas é isso, acho que a gente tem que cada vez mais fazer conteúdos que conversem com as pessoas. Cara, pega algumas coisas, aqui em São Paulo, tem um curso que ele abre uma vez por ano, que é o curso de literatura de Harry Potter. Olha! Né? É um curso da USP,
o curso ele fecha na hora que ele abre. Com certeza, cara. Sabe? Tem gente que trabalhou lá na empresa que tem milhões de tatuagens de Harry Potter e tal. É isso aí. Assim, conteúdos mais conectados com as pessoas. Cara, lá na universidade, o meu reitor diz assim, o meu coordenador diz assim, Rodrigo, como é que tu faz para que a tua aula, a galera vai tanto na tua aula? Cara, tento fazer uma aula gostosa. E lá você dá spoiler. A aula de Rodrigo tem spoiler das séries. Mentira, gente, mentira. Eu dou, sabia, Rodrigo? Eu tenho uns eventos que eu falo assim, ó. Se você não tá atualizado das últimas séries, se prepare. Momento spoiler. Eu adoro. Sabe que eu uso um termômetro da Netflix? Um tempo atrás, a Netflix lançou um termômetro do que era considerado spoiler. Aí tem assim, uma semana, um mês, um ano. Eu penso cara, você passou 4 semanas, e não é nossa, mais spoiler, acabou. Exatamente. Pô, eu não sabia que existia isso não, mas agora esse argumento eu vou usar. Mas, então assim, ó, se a Netflix está dizendo que passou 4 semanas, não é mais spoiler, não é. Galera, tô usando o termômetro da Netflix aqui, ó. Mas isso tudo surgiu uma vez, cara, eu fiz uma palestra, e a palestra tinha uma imagem que era da série da Supergirl, e tinha o Superman segurando a Kara Danvers nos braços, e eu mostrei que é a mesma capa de um quadrinho do final dos anos 80, de uma saga. Eu mostrei, o cara pediu, quero fazer uma pergunta, por favor. Não, eu só queria reclamar que você me deu um spoiler, porque eu não cheguei nesse episódio ainda. Eu disse, não, pô, o que você vai fazer, né? Pô, cara, desculpa, sinto muito, mas segundo o termômetro da Netflix tá tudo bem, até porque essa série é da temporada, essa cena é da temporada passada. Cara. O cara chegou lá e não tinha... O cara queria só reclamar. O cara só queria dar uma reclamada. Ele queria aparecer. Queria ser o momento. Isso, da temporada passada. Tipo, tentei fazer a saída francesa ali pra ficar tudo bem, né? Mas, assim, sempre tento seguir essa história, assim, ó. Passou de 4 semanas, tá tudo bem. Eu não fui assistir o Doutor Estranho na estreia, né? Fui assistir bem depois e tal. E aí eu, cara, abri mão. É isso. Eu não vou abrir mão do meu Twitter, né? Não vou abrir mão do meu Twitter, do meu Instagram, e eu vou ver as coisas. Sim. Então, desapeguei, assim. Cheguei lá no cinema, eu já sabia tudo que ia acontecer, eu só queria que me contasse as histórias. Exatamente. Não, agora Thor eu vou na primeira semana, não quero tomar spoiler. Eu acho que vai chegar um momento que a gente tem que escolher, porque também é muita coisa, né? Não dá pra gente estar em todos os lugares. Tem que escolher. Alguns você vai receber um spoiler na cara, outros não. É a mesma coisa, Lucas. A gente todos os dias é bombardeado por um monte de livros novos, tá? Então, tipo, livro da vulnerabilidade, livro do mindfulness, livro do flow. Todos os dias está saindo um monte de livros novos sobre o tema. Tá? Sim. E aí tem uma galera que ela se cobra muito, tipo, nossa, eu não li o último livro sobre flow do não sei o quê, cara, não li o último livro de tal pessoa sobre felicidade, não sei o quê. Cara, só um pouquinho. E aí a gente está falando sobre cultura pop, mas isso serve para todos os mercados, sabe? Fear of missing out, né? O medo de ficar fora. Exatamente. Não dá para ler tudo e saber tudo. Mas o meu dá para ler. Dá, claro que sim. Senão vou perder. O meu tem figura. Então, assim como a gente não consegue acompanhar todas as séries, cara, quero assistir todas as séries para conversar com todo mundo sobre tudo que tá rolando. Não dá. Cara, você falou isso. Não tem tempo para tudo. Eu tenho um fear of missing out, assim, que eu sou meio... Eu fico muito ligado em coisas de tecnologia. E agora eu fiz, né? Eu tô enveredando aí pelas coisas do VR e tal. E ontem... E até então, eu confesso pra você que a minha experiência não tava sendo boa. Porque eu me decepcionei um pouco com, primeiro, a qualidade gráfica, a maneira como a experiência estava se relacionando comigo. Mas ontem, a gente falando sobre storytelling aqui, ontem... Olha, Rodrigo, eu tive uma experiência ontem como... É um filme chamado Goliath, Projeto Goliath, que é a história de um cara que é esquizofrênico. E ele vai narrando o processo de esquizofrenia dele e como os jogos eletrônicos
ele é da história, como da gente, né, dos anos 80, ajudaram ele no processo de esquizofrenia. Só que tudo isso em VR, e você é um agente participante da história. Então, vários momentos da história, ele é todo como se fosse uma animação. Em vários momentos, ele tá contando um episódio, por exemplo, quando ele ia na loja de fliperama. Aí rola um joguinho, desce um fliperama assim, e você joga o joguinho que ele é o personagem. Cara, foi uma experiência a primeira assustadora, eu fiquei bem assustado, depois incrível assim de como, e eu fiquei me perguntando, uma pergunta assim que eu me fiz depois, cara, até onde vai a criatividade humana? Porque é, não é um projeto barato esse tipo de experiência. Fico imaginando o storyboard chegando na mão de alguém que gastou o dinheiro para construir essa experiência. Do tipo, ó, toma aqui a história de um esquizofrênico que teve sua vida amalgamada, relacionada com a história dos games e tal, pra gente fazer uma experiência imersiva. Olha que loucura, cara. Até onde vai a contação de histórias agora que a gente pode entrar e atuar na história? Não tem limite, né, a criatividade humana. Deixa uma dica aqui, tem um documentário, né, pode falar o nome do Pode, streaming vermelho lá? claro. Tem um documentário na Netflix que chama Not a Game, onde conta diversas histórias de pessoas relacionadas a games. Tem um menino que a vida dele foi num hospital. Sim. Tá? Então a interação dele com o mundo era através do game, incrível. Assistam lá, curtinho, super gostoso de assistir. Mas deixa eu te contar um negócio. Eu tive umas experiências com VR, achei muito legais e tudo. Hoje em dia a gente fala muito no VR por causa do metaverso, né? Então, o metaverso vai ser uma loucura e tal, não sei o quê. Hoje em dia tem uma coisa que me dá uma bronca muito grande quando as pessoas publicam as fotos do metaverso da sua empresa e é só um ambiente gamificado. E aí já tem pesquisas dizendo assim que as pessoas estão saindo mais estressadas do trabalho, que elas têm que cuidar deles e do avatar. Pois é. Não, e o peso aí, do óculos ainda, de como constrói essa experiência? Não, tudo super difícil. Mas, putz, empresa, ninguém tem óculos ainda, né, o Lucas? E aí, eu tava numa Campus Party e a gente trouxe um cara fera em metaverso no Brasil, e aí depois eu conversei com ele, fiz uma entrevista para ele para Campus, disse, Rodrigo, vamos fazer aqui contigo uma experiência de metaverso. Uhum. Eu botei o óculos, botei a luva, Sim. botei o fone, e disse assim, Rodrigo, essa semana meus filhos estavam alucinando em casa e eu fui trabalhar na praia. Quer trabalhar na praia? Quero. Então, ele me sentou na frente do computador, que nem eu tô aqui. Sim. Óculos, fone, luva. Sentei e eu via tudo como eu estava vendo normal. Uhum. Tá? O mesmo ambiente. Ele disse assim, Rodrigo, com a sua mão esquerda agora você vai pinçar, você vai fazer assim e vai abrir uma grade de opções para você seleciona o que você quer. Aí eu pincei, puxei, apareceu uma lista assim, ó. Vamos onde ele foi, né? Praia. Uf, cliquei praia. Som de praia. Barulho, ventinho, né? Eu olhava o meu computador Uhum. e ao fundo era praia. Sim, sim. Esse é o metaverso, tá, gente? Uhum. Isso é metaverso verdade. É. Óbvio, os gráficos ainda são muito fracos, ainda está muito incipiente se a gente comparar com jogos que a gente tem hoje em dia, tipo Mario Kart com óculos VR. No Switch é melhor. Exatamente, assim. Mas o mundo já está andando mais para esse lado. Mas isso é uma coisa bem importante, a gente não pode considerar tanto ambiente gamificado como metaverso. A gente está cuidando só de outras coisas e tem muita gente que está fazendo isso, né, Lucas? Eu acho que tem um ambiente gamificado, o seu avatar pode jogar sinuca com os colegas de trabalho, com o bonequinho, com o avatar. Beleza, cara, isso é só um ambiente surfar a onda, né, cara? Até surfar a onda. Exatamente. Eu tô aprendendo, assim, eu me surpreendi com a qualidade da experiência no óculos, mas ainda no começo não foi uma experiência confortável pra mim, não tá sendo, tô me adaptando ainda, mas eu já vejo muitas aplicações, inclusive pra gente, assim, ó, pra o que eu faço, sem dúvida, a gente pode fazer um Lego Serious Play no metaverso, e de verdade, assim, e aí não é só a experiência gamificada, da questão colaborativa em diferentes ambientes e a gente compartilhar um ambiente, interagir num ambiente. Então você tem muita... Quer ver uma coisa? Empresa que tem, sei lá, ambiente mais controlado, sei lá,
planta ou qualquer outra coisa assim, ou mesmo quando você quer levar a pessoa para um ambiente diferente, um ambiente 360, usar o óculos para botar a pessoa naquele ambiente é incrível. É incrível, velho. A aplicação Se exatamente. O pessoal utiliza muito para, sei lá, montanha-russa, né? Para fingir que a pessoa está naquilo. E aí, tira isso do brincar e do jogo e põe no mundo real, é a mesma coisa. Eu quero botar o Rodrigo para ele conhecer o ambiente dentro, sei lá, do chão de fábrica antes dele pisar lá. Cara, óculos no cara. Ele vai olhar tudo, vai entender como é que funciona aquilo lá. Quando ele pisar lá, ele já sabe andar lá dentro. Imagina uma aula de história, pô. Vamos falar agora sobre a tumba de Tutankhamon. Aonde? Lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas infelizmente, toda essa programação por trás disso, ela ainda é muito cara, né? Né? A programação por trás disso, ela é muito cara. Ainda mais ambientes que a gente precisa criar mais do zero e que a gente não vai usar vídeo 360. Quando é uma coisa vídeo 360, é mais simples de você criar. Sabe? Você põe o carrinho de controle remoto lá, ele esquadrinha todo o ambiente, e aí, quando você quer botar lá no Lucas, pro Lucas conhecer o chão de fábrica, o Lucas só põe o óculos e ele faz o tour completo, olha, consegue ver no detalhe. Mas pega coisa simples, a gente ainda não tem a tradição de usar tanto, pegar QR Code com projeção 3D. Sim. É uma coisa super legal, super simples. Realidade aumentada. Faz com o próprio realidade aumentada, faz com o próprio celular, manda o QR Code para casa do funcionário. Tanto, né? Realidade aumentada, né? Acho que é caro para fazer, né? Tem um valor, mas eu acho que as pessoas não souberam usar tão bem. Eu vi uma empresa em São Paulo que fazia livro didático com realidade aumentada. Tem muito museu que usa, né? Você tá lá no museu e aí... Realidade aumentada é uma solução barata e simples para muitas coisas. Eu achava que era caro. Eu não sabia. Depende do tamanho do que você quer fazer e do que você quer usar, né? Deve ser mais barato que nem programar no metaverso, né? Exatamente. Lucas, pensa que é igual a impressão 3D. Pega 3 anos atrás, você comprar um projeto de impressão 3D para qualquer coisa na internet era muito caro. Sim. Eu quero imprimir aqui, sei lá, a tesoura em impressão 3D. Não, eu quero aqui, ó, um Darth Vader em 3D, tá? Eu quero imprimir um Darth Vader em 3D 5 anos atrás. Eu fiz isso aqui, ó. Era super caro, porque se você não programava, você tinha que comprar a planta pronta. É impressão 3D? Eu tenho uma impressora. Que demais, cara. Assim, ó, se você só tinha impressora 3D, não manja tanto de fazer o projeto do negócio, você tinha que comprar. Era super caro. Cara, hoje em dia tá super barato. Eu hackeava, eu baixava. Sempre teve essa possibilidade. Né? No podcast que eu falei isso. Não, gente, eu consegui de alguém emprestado. Com a galera. Olha esse aqui, ó. É um porta chip de máquina, que é o cubinho do Mario. Demais, cara. Aí, ó. Mas assim, tudo isso era muito caro. Hoje em dia é a mesma coisa, sabe? Eu quero mandar um convite em realidade aumentada para os funcionários. Pô, cara, você não tem que mandar um programador fazer. Entra lá no site que os caras já fazem, só compra o modelo e replica de quantos você quiser. Mas aí uma coisa legal do que você trabalha e que a gente precisa despertar em muitas pessoas é essa curiosidade. Acho que o papel tanto da Campus Party e de muitos eventos que você traz é despertar essa possibilidade. Tem muita gente também que não se abre para o que é possível, ou até que projeta essas questões como algo muito distante e aí não consegue ir lá e fazer, sabe? Sabe uma coisa que me deixa muito triste? Desculpa, Lucas. Vai não, só rapidinho. Isso é uma coisa do geek, né? O geek tem uma natureza curiosa, né? Para alguns assuntos e temas, que vai lá e se pergunta. Mas vá, diga. Curiosa e colaborativa, né? A gente tem muito essa pegada colaborativa. A gente vê muita coisa no repositório da Campus Party que foi programada, criada na hora e ficou disponível de graça ali para todo mundo fazer o download. Ai, que legal. Sabe? Mas acho que uma coisa que me deixa muito triste quando eu vejo na Campus ou quando eu dou treinamento, que a gente vai lá, faz todo o show, deixa todo o conteúdo com a pessoa e no final diz, amei o que tu falou, super saí empolgado. O problema é que quando eu chego lá,
E eu vou levar esse diferencial para o meu gestor, ele acha que não é a hora, calma, vamos segurar, ainda não. Né? A gente escuta muito isso na campus. Tem muita coisa muito legal que eu aprendo aqui, que eu quero chegar na empresa e eu quero fazer, eu chego lá e eu não consigo. Mas é por isso que tem negócios que estão prosperando pra caramba aí, e tem outros que estão ficando aí, ó, pra trás. Tem que se abrir pro diferente, pro novo, pro criativo, sabe? Pro Rodrigo e pro Lucas chegar lá na empresa maluco e dizer assim, cara, vamos fazer um negócio aqui de impressão 3D, de realidade aumentada. Cara, vamos dar espaço para as pessoas fazerem coisas diferentes, porque igual todo mundo já está fazendo há muito tempo e todo mundo já sabe o resultado. Vamos deixar as pessoas fazerem coisas diferentes dentro da empresa, vamos deixar as pessoas terem ideias diferentes, disruptivas, de outras formas de fazer as coisas. Você sabe que os melhores clientes que eu tenho não são aqueles que pedem assim, qual é o seu portfólio? São aqueles que falam assim, ó, tem um problema X, como é que a gente poderia trabalhar esse problema? Isso é um perrengue pra mim, porque eu tenho tanto evento diferente que eu construí, que eu não tenho um produto só, então eu tenho uma porrada de produto. Teve um cliente uma vez, tudo começou com um cara, Rodrigo, que virou pra mim, o cara era engenheiro, gestor de um grupo de engenheiros, e tinha tido um apagão na fábrica dele, e os engenheiros não tinham se preparado para esse apagão. E ele falou assim pra mim, ó, Lucas, eu sou fã de viagem espacial. O engenheiro, né? O gerente falando. Ele falou assim pra mim, eu li uma revista que tava o Yuri Gagarin falando assim, me ofereceram a viagem a Marte e me deram um Facebook. Como quem diz assim, me inspiraram a um futuro muito distante e me deram uma coisa que no dia a dia, que não era o que eu queria. Você que tem algum evento pra gente provocar isso nas pessoas? Aí eu falei assim, cara, eu não tenho, mas eu vou fazer. E aí a gente fez um evento chamado Apollo 13, a viagem que não deu certo. E aí a gente foi, através da história que não deu certo, pensar por que a gente está preso em algumas questões e por que a gente não usou nosso conhecimento para projetar cenários. E foi aí que eu comecei a construir metáforas. Foi graças a um engenheiro. Mas o cara me deu a oportunidade. E aí a gente pintou tudo de nave espacial, fez um badge, e aí a gente, cara, e daí pronto, eu falei, não, agora eu vou fazer fábrica de foguete, vou fazer... Lucas, a gente nem sabia, a gente tem um conteúdo mega parecido. Eu tinha um curso de extensão na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, que era impactos da ficção científica na transformação digital. Aí a gente pegava, trazia coisas da ficção científica e trazia a transformação digital por trás daquilo ali. E a abertura do curso era o filme que muita gente conhece, que é A Viagem à Lua, que é um filme mudo, que tem a bala tocando. Exatamente. Com as narrações da NASA da chegada do homem na Lua. Ah, que legal, cara. Cara, é incrível esse vídeo. É a abertura do curso. E se a gente pegar exatamente isso, assim, ó, a transformação digital, a ficção científica, ela já estava contando tudo que a gente ia fazer. Jetsons, que é dos anos... Jetsons era dos anos 60. E ela é basicamente hoje. Hoje é. Se tirar o carro voador, que não é popular ainda, mas que já existe em diversos lugares, tá? A gente está trabalhando o carro voador, tudo já estava no Jetsons. Tudo que a gente está fazendo, videoaula, de conferência, a plataforma de caminhar sem ter que andar, tava tudo lá, telemedicina, cara, robô para limpar, a gente já tem um monte de robô já limpa nosso chão, nossa casa o tempo inteiro. Eu lembro que, olha, eu vou te falar, velho, a gente tem que fazer mais episódios, porque eu tenho um episódio que eu quero fazer e que eu acho que você pode ser um convidado especial. Eu quero muito falar sobre como algumas pessoas, para chegar em determinados lugares do conhecimento, elas precisam ter certas características de personalidade, e a gente vai ver historicamente muitos desses personagens icônicos tendo dificuldade social e tal. E o caso do Elon Musk agora, né? Mas eu acho que nem vale a pena a gente começar essa conversa, porque é tema pra mais 2 horas. Cara, é tema pra gente fazer um podcast, porque esses últimos acontecimentos dele, do trabalho presencial e tal, acho que tem um assunto aí não dito por trás
de pessoas que são muito obcecadas e algumas características de personalidade, e que eu acho que vale a gente conversar também, porque essas histórias todas fazem parte disso. A gente tem muitos personagens, né? Muitos heróis e suas contradições, né? Nesse universo Uhum. da tecnologia, Não, pega aí. Como é que é? Estrelas além do tempo. estrelas além do tempo, é. As mulheres que realmente fizeram os cálculos lá É. da NASA, sabe? Não é uma história que a gente está contando aqui, que nem a gente falou no começo de Marvel e DC, que a gente faz analogias. Não, é tipo uma coisa acontecendo de verdade, Aham. sabe? Calma. Além dos heróis que a gente gosta, né, o Lucas, tem os heróis da vida real também que fizeram as coisas acontecer, que às vezes estão escondidos por aí, né? E como é que você conseguiu, nas universidades que também são muito tradicionais, levar essa linguagem? O começo foi resistente, porque é uma linguagem que não é Foi. necessariamente da academia, né? Não é da academia. Uhum. Não, não é da academia. Mesmo hoje, com os cursos que eu tenho, que eles ainda são um pouco fora do mercado tradicional, Aham, é um trabalho de convencimento. É sim. chegar lá e dizer assim, ó, isso aqui dá para fazer, tem mercado. A minha experiência mostrou que quando a gente leva para a academia uma coisa diferente, tá, Lucas, isso não significa que ela vai ser eterna dentro da universidade. Ela pode ter uma edição, duas, três edições dentro da Sim, sim. universidade, tá? O mais difícil é fazer a primeira, Aham. sabe? Então, a primeira vez que a gente colocou para rodar o curso de esportes eletrônicos, a gente não tinha certeza se o curso ia rodar, Aham. o curso de extensão. E aí rodou, fechou, rodou. Quando a gente abriu o segundo ano, a gente abriu no dia 1º de janeiro desse ano. No dia 7 de janeiro, a gente já tinha quase completado as vagas. Que louco, cara. Sabe? Por quê? Porque tem muito mercado por aí. Mas, As mas, pessoas mas tem uma coisa estão doida. cansadas de conhecimento igual e de coisas iguais. Mas tem uma coisa doida aí. Eu conheço várias pessoas do universo de esportes eletrônicos que jamais terminaram a faculdade, ou sequer começaram. Uhum. Na verdade, o que acontece? A gente tem a gente tem basicamente, isso muito por cima, tá, gente? Por favor, não é uma regra. Dois tipos de Aham. pessoas trabalhando no mercado. As pessoas que se criaram dentro do mercado, Sim, que são uma essas que eu tô pessoa que falando era aqui. jogar exatamente o jogador e jogava no É. Atari, no Super NES, depois passou para um outro mundo de esportes eletrônicos e toda a sua complexidade. E a pessoa que já é muito fera numa outra área que está vendo tudo isso acontecer e diz assim, cara, eu quero fazer parte disso, mas eu Quero nunca, saber, né? exatamente, mas eu nunca, pô, eu não fui o cara que me criei jogando League of Legends. Então, Aham. como é que eu faço? Não, então, beleza, vem estudar aqui com a gente. Vem aprender como é que funciona todo esse mundo. Que demais, cara. E é Tá? tão Tem, necessário, né? cara, estão surgindo muitos mercados novos e as pessoas não estão se preparando para elas. Esportes eletrônicos é um deles, tá? Metaverso É vai ter outro. uma outras questões que as pessoas vão ter que aprender a falar. Se você tem uma questão legal, jurídica, você tem que trazer um cara que entende de metaverso. É. E esportes eletrônicos é a mesma coisa. Já teve, né? O primeiro assédio no metaverso, né? Exatamente. Como é que você julga isso com as leis? Quais são as leis tradicionais que vão pautar essa história? É. Sabe? Pega atrás para os esportes eletrônicos, é a mesma coisa. Hoje em dia eu escuto muita gente falar assim, Rodrigo, se eu for contratar um advogado, um jornalista para trabalhar com esportes eletrônicos, eu tenho que trazer um outro nerd para sentar do lado dele para traduzir tudo o que está acontecendo. É. Mas essas pessoas estão entendendo que tem um mega mercado, e se a gente parar para pensar, o mercado de games ele Sim. é maior do que o mercado do que o cinema e a música juntos. Pensa aí, cara. Sabe? Cara, as notícias elas caem como uma bomba nesse mundo. Cada dia a gente tem uma bomba nova. A própria Blizzard, ela anunciou hoje que um dos jogos mais famosos dela, que é o Overwatch, Sim. a partir do Overwatch 2 ele vai ser gratuito. Era um jogo que era pago, você Eita. comprava para jogar, tá? E agora quando vem o 2, vai ser gratuito. E é um jogo que tem uma facilidade de acesso. Sim. Sabe? Por que fora do Brasil as pessoas estão estudando tanto o movimento do Free Fire nas periferias do Brasil? É um Quer. jogo fácil, baixa em qualquer celular joga Free Fire. Então, tipo, pessoas que não tinham acesso a isso, E agora agora tem têm muito carreira, né? acesso, eles têm carreira, estão ganhando dinheiro, estão tirando essas famílias de situações precárias, assim como tirou o futebol, como tirou o funk.
no passado, sabe? Mas para tudo isso a gente tem que preparar pessoas que entendam desse mundo Aham. para entrar lá e dizer assim, assim, assim que funciona. É. Então não é necessário você ter uma graduação, uma especialização, uma extensão para trabalhar com jogos, com esportes eletrônicos. Mas se você é novo nesse mercado e você quer se atualizar, isso não só que esportes eletrônicos, em qualquer mercado, você tem que ir lá Isso. e buscar o conhecimento. E eu acho que esse talvez é um resgate também do papel da universidade, né? Que é essa pluralidade de possibilidades, trilhas e caminhos. Que às Não, vezes mas assim, decidam, né? Ficam se retroalimentando e não estão abertos a tudo isso novo. Né? mas de verdade, assim, Lucas, foi muito bater na porta das pessoas e dizer, ó, Ó, me esse aqui. deixa fazer isso aqui, me deixa fazer isso aqui, eu vou fazer e vai ser legal. Se não sair, tá tudo bem, eu não vou cobrar nada de vocês. Ah, Deixa eu fazer. Hoje, o fazer mercado já teste. começa a ver algumas coisas, mas tem algumas pessoas, eu sei o que é isso, eu tenho certeza que tu também sabe o que é isso. Nós somos pessoas que a gente vai lá e fica batendo na porta. É. Isso aqui é legal, isso aqui funciona, isso aqui é legal, isso aqui funciona, até que alguém diz. Dá uma chance para esse menino, Lucas, por favor, traz ele aqui. Aí o Lucas vai lá, os caras se apaixonam pelo Lucas. Eu já sofri, mas depois eu não sofro mais com a diminuição do impacto do trabalho. Do tipo assim, ó, o cara é um animador. Coisas desse tipo, assim, por causa do formato, por causa da maneira de fazer. Mas hoje eu já não. Hoje eu já fiquei tarimbado, assim, disso. Não ligo mais, não. Agora, você sabe uma coisa. Tem muita gente da nossa geração que também está decidindo como é que é sendo cheque, né? É, exatamente. Agora, pra mim, o disso tudo aí, o que é uma revolução completa, absurda, é a blockchain, cara. Eu acho que isso vai transformar a questão das organizações descentralizadas é uma loucura. Todas as instituições têm potencial para sofrer algum tipo de alteração É, por blockchain. é, A agricultura não vai. Não, cara, você está completamente errado. Blockchain vai validar o que está saindo da é. fazenda do primeiro momento até chegar no seu prato. Isso vai ser uma loucura. Já Sabe? é, né? Já é. Isso já é. Exatamente. A gente vai ter que. Ainda vai ter a necessidade de cadastrar um livro na Biblioteca Nacional para ter o ISBN. Uhum. Não, eu faço tudo via blockchain. É Por que, mesmo. que a gente gasta? Perguntas assim básicas, né? Exatamente, a gente gasta muito dinheiro em mercado imobiliário Pois é, cara. para alocar, para devolver, para vender, para comprar. Se for tudo em blockchain, a gente tira essa centralização de um agente imobiliário, de uma agência imobiliária, faz tudo via blockchain e a gente reduz custos disso tudo. E melhor ainda, você pode comprar um token que vale um território e você usar quando for lá. Exato. Então, assim, todos os processos, eles têm potenciais para ser alterados via blockchain, pode adicionar valor via NFT, Sim. via criptomoeda. Todas essas coisas, elas compõem um mundo novo que está sendo apresentado para as pessoas. Mas Cara. tem gente que está saindo na frente, tem mercados que estão saindo na frente em relação a isso tudo. Exportação e importação já utiliza bastante blockchain. É uma forma mais barata de você entender o rastreamento daqueles produtos pelo mundo. Sim. Né? De onde saiu até ele chegar no consumidor final. Tudo via blockchain. Mas isso também tem essa curva de dificuldade de adaptação das pessoas, né? Assim, quando eu falo para as pessoas, você já tem uma carteira virtual, cara, as pessoas não sabem o que é uma carteira virtual. Né? Exatamente, cara, o que tá no meu Gmail? Não é isso aí, gente. Não, eu quero ter uma NFT. Não, então, ó, esse aqui é o processo para que tudo aconteça. Você não vai entrar num site, vai comprar uma NFT e a NFT vai cair no teu e-mail. Você abre, cada vez que você abre o seu e-mail, seu NFT pisca para você. Cara, e você viu o cara daqui de Minas que comprou um NFT pela primeira vez e ganhou a viagem lá pro espaço? Você viu o caso? Não vi essa, cara. Cara, ele agora é a segunda pessoa no Brasil a ir pro espaço. O primeiro foi Marcos Pontes, o segundo foi esse cara. Ele foi pela Blue Horizon, né? Que é do cara da Amazon, Jeff Bezos, né? Ele foi, os caras da NFT, da comunidade, eles iam sortear
para uma das pessoas que comprassem as 5.000 séries que saiu, um ticket para a próxima viagem da Blue Horizon. E esse cara brasileiro de Minas Gerais ganhou, cara. O cara tinha toda a validação. E toda a validação desse processo provavelmente foi via blockchain. Com certeza, com certeza. Com certeza. Sabe? Então, assim, até o ingresso ele deve ter recebido lá na carteira dele. Com certeza. Então, todo o processo que pudesse ser melhorado de alguma forma por uma transformação digital, ele vai ser alterado daqui para frente. E transformação digital não é pegar um bloco que está escrito a lápis e escrever ele num Word. Isso não é transformação digital. Isso você só está trocando a mídia que você está fazendo esse processo. Exatamente. Você está fazendo uma transferência de mídia. Do bloco analógico para o bloco digital. Não teve nenhuma transformação digital nisso. Você iria se ganhasse esse ticket? Já estava lá. Eu não sei. Minha esposa aqui, eu perguntei a ela, né? Ela falou, acho que eu não ia deixar você ir, não. A gente tá com um bebê pequeno. Ela falou, e se desse errado, né? Eu falei, pô, mas tinha que ir. Rodrigo, diga. Eu tava falando com um coordenador nosso lá na campus. A gente tava falando sobre implante de chip em mão, né? Sim. Eu teria. Eu super teria. Ele disse assim, ó, o quanto mais jovem a pessoa for, ela tá mais aberta. E a gente não tá falando de idade, a gente tá falando de jovem, né? Pensamento jovem. Ela tá mais aberta a esse tipo de mudança. Eu já tô muito velho, eu não quero ter um chip na minha mão me controlando. Cara, quero me livrar da chave. Quero um chip, eu chego perto da porta. Vai... abre a porta, fecha a porta. Ah, pra mim. Não, e é um chip que você pode programar para várias coisas. Tô chegando perto de casa, ele vai ligar o ar-condicionado. Eu quero. Cara, eu quero tudo. Olha só, eu quero do fundo do coração agradecer. A gente poderia aqui passar horas. Eu acho que tem que ter o Aperte o Play 2, 3, 4, 5 com você aqui. Eu sei que sua agenda é impossível. Muito obrigado. Pegamos você aí, ó, aos últimos minutos de você entrar numa agenda importante. Sucesso nos próximos eventos. Você vai estar agora em Goiás, né? Tem um evento em Goiás. Tô indo amanhã para Campus Party Goiás. Depois estou no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Evento hoje em Santa Catarina, Campus Party São Paulo. Por enquanto é isso. Cara, e se as pessoas quem estiver no evento, fala lá comigo. Pronto, e quem quiser se conectar com você, como é que te acha? Para contratar para palestra, para aprender com você, te acham como? Pode entrar no meu site, que é rodrigoselback.com.br. Selback é Selback. Em todas as redes sociais eu tô como Selback, só tem eu. Parece que só tem eu de Selback no mundo. Eu acho que eu só peguei as redes sociais primeiro que os outros Selbacks. Cara, lá, pô, vai ser Instagram. Pô, vou pegar o Selback aqui primeiro antes dos outros Selbacks da família. Hein? Se deu... Pegar. Então, pô, me dei bem nesse sistema. O cara me mandou um e-mail dizendo assim, pô, eu queria ter o @Selback lá e descobri que é você e eu nunca consigo pegar nenhum. Tentei no Twitter, eu descobri que era você. Tentei no Instagram, eu descobri que era você. Pô, então, quem quiser me achar, Selback, Selback, vai me achar lá. Se tiver uma coisa nerd, sou eu mesmo. Cara, e eu falava Selback. É Selback. Não, mas eu respondo de todos os jeitos, cara. Eu sei que sou eu respondo. Cara, obrigado de coração. Eu acho que esse episódio entra pra história. Rodrigo, muito sucesso. Eu vou fechar aqui. Muito obrigado a vocês que assistiram esse episódio. Compartilhem, espalhem o Play pelo mundo. Hoje nós respondemos um pouquinho sobre o segredo da vida, do universo e tudo mais. Um abraço a todos, valeu e até a próxima. Obrigado. Tchau.